Muito boa noite para você que está nos acompanhando, começando mais um programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje é sobre a Central de Carreiras, que é uma área específica, uma atividade, um serviço que a Univates oferece. Já vamos saber mais detalhes a respeito da Central de Carreiras logo após a abertura do programa. Muito boa noite, então, bem-vindos. Começando agora sim nosso programa Centros. Nosso tema, então, é a Central de Carreiras, uma área específica de um serviço muito importante que é oferecido aqui na Univates. Para desenvolver esse tema, nós temos aqui 3 convidadas, representantes e atuam no setor. A Sabrina Weitzman, que é coordenadora da Central de Carreiras, e a Janaína Schneider, que é psicóloga e coordenadora da gestão de carreiras, e a Fernanda Schuster, que é assistente administrativa, também trabalha lá no setor. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa tarde. Estamos gravando aqui na Univates novamente. Você está nos assistindo à noite. As gurias estão aqui conosco na tarde. Então, boa tarde a elas. Bem-vindas. Vamos lá, um pouquinho, acho que a gente vai ter 4 blocos aí para falar sobre a Central de Carreiras e todos os seus serviços, todos os seus desdobramentos, mas um pouquinho sobre a área de estágio, a área de gestão de carreiras. Como é que isso hoje está no nosso mercado profissionalizado? Isso já está consolidado? É uma etapa obrigatória ou ainda é um momento que a gente pode considerar assim como de um processo de formação e uma etapa onde o aluno ele pode pular alguns degraus no processo de profissionalização? Como é que funciona isso na visão de vocês como profissionais? Vamos lá, Sabrina. Hoje, na instituição, nós temos os estágios, na verdade, é regido por uma lei federal, né? Certo, tem legislação que regulamenta isso. Isso. Então, em 2008, ela sofreu uma alteração e ela trouxe bastante benefícios para os estagiários, né? Então, hoje nós temos 2 tipos de estágio, tá? Que é o não obrigatório, que é aquele estágio remunerado, certo, né? E o estágio obrigatório, que é composto na grade curricular do curso, né? Certo. Quem determina o obrigatório ou não é o projeto pedagógico do curso. Isso, correto. O obrigatório, ele é composto, então, necessário para o aluno poder se formar, né? Então, é como se fosse uma disciplina, realmente. Certo. E o não obrigatório é aquele extra, né? O aluno recebe remuneração, né? Ele tem a questão do direito do recesso remunerado, certo, que hoje a lei federal trouxe o benefício para o estagiário, que antigamente o estagiário não tinha, né? Hoje o estágio é no máximo 30 horas semanais, antigamente isso era 40... Qualquer área? Qualquer área, isso. Antes era 40 horas semanais, agora no máximo 30, né? Porque se entende-se que o estágio é uma sequência do que ele aprende na sala de aula. Certo. Então, ele precisa de um tempo, né? Também para os estudos, enfim, na verdade, ele não tem vínculo empregatício, né? Então, não é que nem a CLT. Então ele tem todo um tempo para o estágio e também para os estudos. Ele não é um vínculo empregatício, mas justamente essas vantagens e esses regramentos consideram que há uma situação de vínculo e que não deve se sobrepor à questão de ser aluno. É isso? Isso, é. O bacana é que hoje o estágio também, né, Sandro, ele é uma porta para o mercado de trabalho, né? Então, nós ali na Central de Carreiras, principalmente, a Fernanda também, a gente acompanha bastante. O legal de se ver que as empresas também efetivam muitos estagiários. Certo. Então, é bacana também de os estudantes entenderem e valorizarem essa questão do estágio, que é uma porta, uma inserção para o mercado de trabalho, né? Certo. Né? Até as gurias podem me ajudar com essa questão do mercado. Vamos pegar outros olhares aí. Janaína, na tua visão, até como psicóloga, é um processo, é um passo de amadurecimento também, né? Sim, com certeza, Sandro. E não só do aluno, né? É da empresa com aquele profissional também. Então, o aluno está se experimentando na profissão. A gente vivencia isso muito no dia a dia aqui na instituição, de alunos que estão muito em dúvida no curso. Então, eles acabam fazendo a escolha no momento do vestibular, porque eles terminaram, concluíram o ensino médio, tem aquela pressão toda
toda para entrar numa graduação, né? Ele se sente com a obrigação de fazer uma escolha, e a gente sabe que esse momento é tenso, né? Sim. E fazem essa escolha, e muitas vezes o estágio ele serve como uma aprovação, assim, será que é realmente isso que eu desejo fazer? Porque a teoria na sala de aula, ela tem um propósito, né? Que é a conceituação técnica daquilo que ele está aprendendo. Mas a prática é diferente. A prática, ela não traz só a prática do trabalho em si, do que ele vê em sala de aula, mas a própria interação com outras pessoas, né? O viver o ambiente de trabalho, certo. A questão do comprometimento, né? De cumprir horário, de ter algumas regras, de ter que respeitar colegas, de ter que conviver nesse ambiente. Então, isso tudo também traz um crescimento muito bacana para esse aluno, sim, como profissional, né? E para a própria formação pessoal dele também. Então, sim, a experiência ela é válida de todos os lados, e para a empresa também é um momento onde ela consegue enxergar esse profissional em formação, e muitas vezes ela consegue, inclusive, colocar um pouco dela, do conceito da empresa naquele trabalho. Porque quando a gente faz um contrato via CLT, então a gente faz todo um processo seletivo, que a gente busca, né, a Fernanda trabalha com a gente nessa questão dos processos seletivos, a gente busca identificar um perfil bacana para aquele espaço, para aquela vaga, né, alguém que vai se adequar. Mas o processo de estágio é legal também para a empresa nesse aspecto, porque a gente tem a oportunidade de ver o amadurecimento profissional daquele aluno naquele espaço. Certo. Então, ele entra com esse vínculo de estágio e ele começa todo um processo de formação, onde ele mostra suas habilidades, suas capacidades, e mostra, inclusive, o quanto ele está, né, aberto para esse crescimento. Então, o quanto ele está disposto realmente a aprender coisas novas, porque isso também é um compromisso da empresa, né? A empresa tem que entender que o vínculo de estágio, ele diz de um processo de aprendizado. Certo. Então, a empresa tem que estar muito disposta também a construir esse profissional, a participar disso, né? A se dispor, inclusive, às vezes até a despender o trabalho de um funcionário que vai estar acompanhando esse estagiário no processo, né? Então, tem sempre os dois lados na Antigamente, situação. E ainda se tem um pouco desse consenso de que estagiário é aquela mão de obra mais barata. Né? Quer dizer, esse conceito, através dessa pequena introdução que vocês já estão nos dando aqui, isso está caindo um pouco por terra, porque existem direitos, existem regras, existe uma carga horária limite e existe uma necessidade da empresa estar preparada. A empresa também tem que participar desse processo de estágio, é isso? Isso, até porque daí a Sabrina também pode me auxiliar nessa questão, né, Sabrina? A questão da própria avaliação. Então, o estagiário está numa constante avaliação. A empresa precisa preencher formulários, relatórios, e precisa ter um profissional habilitado para estar acompanhando esse aluno. Claro. Né? Então, alguém tem que se responsabilizar por aquele aluno, justamente porque faz parte do processo de aprendizado ele ter um profissional que vai estar orientando, né? Vai estar dando dicas, vai estar tirando dúvidas dele, que também faz parte do processo. Claro, Acho que tu pode falar um pouquinho dessa questão da própria avaliação, né? De como funciona essa avaliação do processo de estágio. A instituição, na verdade, Sandra, a gente tem um acompanhamento com os estágios, né? A cada 3 meses é um momento entre o supervisor e o estudante estagiário, né? Certo. De fazer uma avaliação, né? Então, é um momento de ambos se avaliarem, né? Claro. Como é que estão com as atividades, a questão da proatividade, a responsabilidade, né? Então, é um momento bem bacana de ambos sentarem e ver como é que está o andamento do seu estágio, né? Fazer é um momento uma de reflexão. E um feedback do que aconteceu e o que vem aí pela frente. Perfeito. Isso. A gente vai saber mais detalhes. Eu quero ouvir um pouquinho a Fernanda ainda. Tu disseste que a Fernanda participa desse processo de seleção. Hoje, qual é a primeira motivação de quem chega lá buscando um estágio? Antigamente se dizia, olha, uma primeira experiência profissional, é uma primeira remuneração. O que move o aluno a buscar a central de carreiras hoje? Bom, então, boa tarde, né? Muitos alunos assim que procuram a central de carreiras vêm com a ideia de uma primeira experiência profissional, sim, mas vem muito com a ideia de se experimentar. Né, de sentir como é que está naquela área de formação que por vezes vai se levar 5, 6, 7 anos, né, mas é ter essa primeira vivência, se experimentar, né? Então o estágio ele é muito bacana porque é uma via de mão dupla, né? Para a empresa também é super importante ter alguém com ideias novas, ser ousado muitas vezes, né? Trazer novidades da área, porque a gente está mergulhado na área acadêmica,
né? Então, a gente vem com várias novidades, outros modelos e também, muitas vezes, inovação para a área de formação para a gente. Claro. Né? Então, para a empresa também é bacana e para o estagiário também, que é o primeiro contato, muitas vezes, mostrar o seu rosto, né, para aquela área de formação dele. Certo. Então, sim, tem a ideia de uma primeira experiência para a gente se experimentar, mas vem com a ideia de também, vamos sentir como é que está naquela área, na minha profissão que eu escolhi e que eu estou ciente que eu vou ter uma caminhada por aí também. Perfeito. Para a gente fechar o primeiro bloco, Janaína, deixa eu só te perguntar uma coisa, olha só, muita gente vai tentar fazer essa experimentação e o estágio é a forma de aproximação. Mas para quem já está trabalhando, olha, eu já estou trabalhando, eu tenho um emprego, eu tenho a minha remuneração, eu preciso dessa remuneração e eu não posso abrir mão da minha atividade profissional até por uma questão de sustento ou mesmo para financiar a formação. O estágio, ele tem uma carga horária, ele tem uma certa limitação nesse sentido. Mesmo assim, a pergunta que eu te faço, é importante algum nível de experimentação? Como é que se resolve uma situação dessa? Eu acho que chega um momento na formação profissional onde a gente precisa fazer algumas escolhas, né? E principalmente quando o curso tem essa questão do estágio obrigatório, e até essa parte legal a Sabrina tem mais domínio, né? De como concilia isso, se é possível conciliar ou não em termos legais, né? Isso a Sabrina pode falar mais. Mas o que é importante é que em algum momento o aluno entenda que ele vai precisar fazer uma escolha, certo? E que essa migração para a minha área de formação profissional, para que eu possa atuar naquilo que eu escolhi, é importante que eu comece a fazer uma transição. Então, em algum momento, às vezes, a gente precisa contar com o apoio de casa, sabe? Daquela coisa assim, bom, estou finalizando o meu curso, então talvez agora eu precise fazer algumas escolhas, né? Tenha que abrir mão de algumas coisas em prol de começar a ter todo um trabalho de experimentação. Como a gente fala muito que o estágio é uma experimentação, e é realmente, né? Então, que eu possa começar uma experimentação e realmente me mostrar para o mercado, porque é isso também. Sim. Então, essa porta de entrada para a gente ter acesso, às vezes a gente tem que estar um passinho atrás. Então, bom, eu já sou profissional, já trabalho 44 horas, às vezes eu preciso deixar tudo isso de lado e dizer, não, eu vou me colocar... A gente fica com a sensação de que ser um profissional e depois vir a ser um estagiário pode ser um passo atrás. E não é, né? Muitas vezes é o pontapé inicial de uma carreira profissional que está se iniciando a partir dali. Uma nova caminhada. Principalmente quando a área profissional é diferente da área onde a pessoa atua até o momento. Perfeito. Acho que é legal essa ideia de que, às vezes, o momento em que a gente mais precisa juntar forças, ou de um apoio em casa, ou de parentes, de amigos, do pai, da mãe, do marido, da esposa, talvez não seja no início do curso, mas no final do curso, quando tu tens que fazer essas opções, né? Isso, em muitos casos isso acontece com frequência, inclusive, principalmente acho que nos cursos da área da saúde a gente vê isso muito, né? Em que em determinados momentos fica até impossível conciliar o horário de trabalho com o horário de estágio. Então, a gente vê uma boa vontade, assim, dos cursos e também de muitas empresas em tentar flexibilizar ao máximo, reduz carga horária do funcionário, flexibiliza horários do funcionário. A gente vê alunos, assim, dividindo as suas horas do dia de uma forma muito maluca, jogando tudo que dá, né? Madrugada, entrando noite adentro, começando de manhã muito cedo, para darem conta disso, porque às vezes a pessoa realmente não tem outra opção. Perfeito. Mas quando é possível a gente poder tirar um tempo ali no finalzinho do curso para se dedicar integralmente para o estágio, com certeza isso torna a experiência mais válida. Perfeito. Bom, ninguém disse que a gente vinha aqui para facilitar a vida, né? A gente, às vezes, vem aqui para complicar, mas a gente precisa colocar essas informações, né? Fechamos o primeiro bloco. Segundo bloco, vamos entender um pouquinho do histórico da Central de Carreiras. Dentro desse contexto, como é que ela surge para resolver e de que forma ela se disponibiliza a você que está nos assistindo. Já voltamos. A nossa Central de Carreiras, esse é o nosso tema do programa Centros de hoje, começando então o segundo bloco. Conosco a Sabrina Weitzman, que é coordenadora da Central de Carreiras, também a Janaína Schneider, psicóloga e coordenadora de gestão de carreiras aqui na Univates, e a Fernanda Schuster, que é assistente administrativa. Então,
as 3 mais do que habilitadas a falar sobre esse nosso tema. Bom, falamos no primeiro bloco um pouquinho sobre a questão da importância do estágio, de fazer um processo de gestão, algumas escolhas, né? Quando é que surge a Central de Carreiras e para que finalidade? Acho que a Sabrina já está há mais tempo na atividade, né? Vamos lá. Então, bom, o setor surgiu lá em 2008, tá? 10 anos, então. Isso, 10 anos, 10 aninhos. 10 anos. Antes ele era acoplado no setor de recursos humanos, aqui da Univates, né? Ele era centralizado, então, as atividades do estágio como funcionária, né? Mas conforme foi se tornando a proporção, né, Sandro, verificou-se que era necessário uma criação de um setor específico, né? Que antes era o núcleo de estágios, que também a grande maioria... Nessa época que ele era vinculado à área de RH, ele, na verdade, administrava mais um processo de contratação de estagiários para a própria Univates. Isso, e uma questão também, e não era tanto essa coisa de estágio, entende? São das empresas contratarem também os estagiários. Sim. Então, era uma coisa mais esporádica. Certo, então, por isso que conseguiu-se administrar com uma pessoa. Claro, depois foi ampliando, foi tomando outra proporção. Isso, exatamente. E aí saiu da RH e houve essa criação do setor específico. Do núcleo de estágios, também a grande maioria deve conhecer também pelo núcleo de estágios, né? Então, criou-se o setor, que antes era pela colega Jaqueline, do setor de planejamento. Certo, Jaqueline Lava, né? Isso aí. A colega Camila também, que não se encontra mais na instituição. E por mim, né? Então, depois dos 2, 3 anos, se mudou-se para a Central de Carreiras, que no centro de convivência, ali nas lancherias. Funciona ainda no centro de convivência, ali na área onde é que está o agito da casa, né? Isso aí. Então, eu, Sabrina, permaneci, a única que permaneci desde a criação do setor. Né? Então, é bem bacana ver essa questão também, né? A proporção também que o estágio também está se tornando, né? Que é realmente uma inserção para o mercado de trabalho, né? E também a preocupação com a instituição de criar um setor específico a respeito disso, dos estágios, né? Que é uma questão bem séria, assim, né? Que todos também devem entender que o estágio é regido por uma lei, então também a instituição tem esse acompanhamento, tem, né, todo um amparo legal também com isso. Então, a Central de Carreiras hoje administra todos os estágios dentro da Univates, né? E os estágios externos, que são dentro das empresas. Então, é bem bacana que a gente vê, assim, estágios de diversos cursos, né? Então, a gente tem contato com diversas áreas ali na Central de Carreiras, né? Também temos a questão dos serviços voluntários, né? Que é administrado pela Central de Carreiras aqui na Univates, que são atividades voluntárias, né? Que hoje os estudantes fazem também nos projetos de pesquisa, né? Nos projetos de extensão, em setores específicos também aqui da casa. Então, também é administrado por nós, Central de Carreiras, né? A questão dos estágios obrigatórios também, conforme o bloco anterior que nós comentamos de forma inicial. Certo. Que é composto, então, para o aluno poder se formar, também é administrado por nós, Central de Carreiras. Os pagamentos também dos estagiários externos também é toda administrado pela Central de Carreiras. Quer dizer, é um bocado de coisa. É um bocado de coisa. Cresceu várias frentes, na verdade, né? Várias frentes. Então, assim, eu assim, eu peguei o setor desde o início, assim, a proporção que vem se tomado é bem legal isso de se ver, né? E também o bacana também é que as empresas também efetivam os nossos estagiários. Ah, certo. Então, o bacana disso também, que eles valorizam os nossos estudantes também, né? Que é uma questão realmente de uma experiência. Sim. Tanto para o estudante poder se experimentar, quanto para a empresa. Janaína, vamos lá um pouquinho. Bom, tantas áreas... Tem também a questão de se entender o perfil do aluno, a demanda do aluno, a demanda da instituição. Simplesmente a empresa nos procura e a gente tenta achar alguém? Ou como é que se faz a gestão desse processo todo hoje dentro dessa estrutura que a Sabrina colocava? Bom, então, um dos trabalhos que é ofertado na Central de Carreiras é a questão do balcão de empregos, né? Certo. Então, nós somos usuários, sempre digo isso, a Univates é usuária, inclusive, do balcão de empregos, porque
porque nós temos o concurso para entrada de funcionários, mas quando a gente não tem o perfil adequado dentro do concurso, a gente costuma apostar muito no balcão de empregos e sempre a gente teve muito sucesso nos processos que foram feitos por ali, né? E essa parceria acontece dessa forma. A gente oferta o mesmo serviço para as empresas, então a empresa nos procura com a demanda de vaga, estabelece o perfil, né? Através do a gente tem um sistema próprio que foi criado pelo nossa área de tecnologia. Então a empresa faz o cadastro desse perfil, a gente faz um filtro, né, dos alunos que se encaixam então dentro dessa descrição. Nesse aspecto é importante que o aluno tenha o currículo cadastrado, né? Então para ele poder participar de um processo ele precisa estar cadastrado no balcão, mas ele sendo filtrado, então a gente envia esse pacote de currículos para a empresa e o processo seletivo é feito pela empresa, né? Então o nosso trabalho termina no envio desses currículos, então, para a instituição que está buscando um novo colaborador. E da mesma forma acontece com a gente, então. Esse pacote de currículos vem para a gente, né, dos nossos alunos, e a gente faz, então, aí sim entra a questão do trabalho de recrutamento e seleção, onde a gente faz análise do perfil das pessoas que serão chamadas para o processo seletivo. Perfeito, ótimo. Vamos entrar em mais detalhes depois para a gente saber como é que funciona diretamente isso. Gurias, um pouquinho desse processo de seleção. Como é que é esse processo de seleção? Como é que a Central de Carreiras alimenta isso? Tem critérios? Falavas antes que a legislação hoje nos normatiza. Como é que essa legislação é compartilhada com quem está nos procurando? Para que ele também saiba quais são os compromissos que eles têm. Por favor. Então, hoje, a questão dos estágios também, né, Sandro? Cada curso tem o seu regulamento. Então, né, para cada curso tem a sua especificação, né? Então, uma empresa vai cadastrar vaga conosco, né? O sistema ele faz um filtro, né, de acordo com a necessidade da empresa, e a gente consegue verificar também se esse estudante possui os requisitos para poder realizar estágio. Certo. Então, principalmente, a área da saúde, né, que tu lida com as pessoas, com a saúde realmente da pessoa, são critérios um pouco mais específicos, um pouco mais avançados, né? Porque tem o contato com o paciente, enfim, tem todo um critério analisado pelos cursos. Certo. Então, antes de encaminhar então um estudante para as empresas, é analisado isso. Então, a partir do momento que a empresa recebe isso, o aluno está de acordo para poder realizar o estágio, né? E aí obrigatoriamente tem que cumprir essas metas. Mas mesmo em áreas onde não tenha, a gente não pode dizer que tem regras mais flexíveis, todas as áreas são importantes. Como é que se dá esse processo de seleção? É sempre por manifestação do próprio aluno? A empresa pode exercer seu direito de escolha? Ou a Central de Carreiras tem alguma interferência nesse processo? Então, hoje, como é que funciona, né? O aluno recebe o perfil da vaga por e-mail, né? Então, ele tem um prazo de 48 horas para demonstrar interesse na vaga. Certo. Então, tem toda a descrição ali do Mas perfil. Há um prévio contato da Central de Carreiras em função do cadastramento que as pessoas têm. Vocês fazem contato com as pessoas dizendo, olha, existe uma vaga para o seu perfil, você tem interesse? É isso? E, na verdade, nosso comunicado todo só via e-mail, né? Então, o estudante ele vai receber esse comunicado por e-mail. Certo, mas ele recebe uma comunicação. Ele recebe esse comunicado. E o aluno que autoriza ou não o envio do currículo. Certo. Né? Nesse próprio e-mail consta todas as informações que a empresa repassou. Então, ele demonstra o interesse através do seu código de estudante e sua senha. E, a partir desse momento, o currículo ele é enviado para a empresa. Daí a questão da entrevista, agendamento, todos, fica a responsabilidade da empresa. Certo. Então, o aluno, a empresa só vai receber os currículos de quem demonstrou interesse na vaga. Claro. Isso. E qualquer empresa pode fazer contato com a Central de Carreira? Sim, qualquer empresa. Tanto pessoas físicas, profissionais liberais, exemplos, arquitetos, engenheiros civis, né, pode contratar conosco. E também qualquer empresa via CNPJ pode também. Hoje o sistema é totalmente gratuito. A empresa pode cadastrar quantas vagas ela deseja, né? 2, 3 vezes por dia, isso não tem limitação. Então, é um serviço totalmente gratuito que, sim, as empresas da região devem aproveitar, que é um momento gratuito para eles também e para os nossos estudantes. Né? Uma mão controversa, né, de ambos. Claro. Agora uma curiosidade mais social. O fato da Central de Carreiras estar ali no prédio 9, isso dá uma certa circulação? Como é que facilita para as pessoas chegarem até vocês?
Sim, tanto que o maior movimento é de noite, né? Antes de começar a aula e no intervalo da aula, né? Então tem bastante fluxo de alunos, sim, assim como por telefone, por e-mail também, mas é estratégico, o local onde ele está hoje é um pouco estratégico, né? Hoje ainda, né, a gente não faz seleções para as empresas, mas se está pensando em algumas mudanças, né? Claro. Mas é muito importante, bem visível também o aumento de empresas que cadastram e que têm convênio conosco também, né? Para depois formalização de convênio de estágios. Então é bem crescente e eu acho que isso diz também da nossa qualidade de alunos também, né? De empresas procurando alunos da Univates, né? Darem preferência para os nossos alunos. Até pelo crescimento do número de cursos que a gente teve na instituição, né? A gente acaba atendendo muito mais áreas, né? Não sei se tu consegues dar uma mensuração nesse volume do que era a Central de Carreiras hoje, em termos de contratos ou de estágios que se colocava há 10 anos atrás, ou lá no início, e mais ou menos alguns números atuais, Sabrina? Hoje a gente administra sendo em torno de uns 700 estágios. Hoje? Né? Hoje, ativamente, né? Então, também tem alguns números também do balcão de empregos. Certo. Né? Em 2017, tivemos 1.310 vagas, tá? E currículos enviados em torno de 19 mil. 19 mil. Isso. Agora, em 2012, até junho... 2018. Isso, tivemos 699 vagas. Certo. E 13.594 currículos enviados. Certo. Quer dizer, tudo isso em algum momento tem que ser lido, processado, visto, analisado. Isso, e tudo indica, né, Sandro, que em função desse número que nós já temos até junho, a gente vai ultrapassar, então, a meta do ano passado, né, tanto de vagas quanto de currículos. E eu acho que isso vem muito também ao encontro, né, Sandro, tu dizia assim, das empresas estarem vendo a importância desse trabalho, e eu acho que porque muitos profissionais que estão na empresa um dia foram estagiários. Claro. E são nossos alunos, são egressos da casa, né, estão nas empresas e dizem, não, realmente, vamos abrir uma oportunidade de estágio, porque eu fiz o curso lá, eu sei da qualidade, eu sei do ensino que eu tive, então é importante trazer o estagiário, e porque eles sabem da importância desse momento para a formação profissional. Né? Então, a pessoa também, esses profissionais passaram por isso em algum momento, então eles também entendem a importância de ofertar esses espaços para aqueles alunos que estão buscando a formação. Ótimo, vamos desenvolver um pouquinho mais esse tema na abertura do terceiro bloco, eu acho que é uma coisa importante, porque algumas empresas já estão conscientes disso, outras ainda, às vezes, podem ligar uma luzinha aí. Já voltamos ao terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje. Terceiro bloco do nosso programa, estamos falando hoje sobre a Central de Carreiras, programa Centros, falando da Central de Carreiras, né? Que funciona aqui dentro da Univates. Terceiro bloco, aliás, segundo bloco, a Janaína estava nos comentando sobre a importância que as empresas dão hoje para esse processo e justamente ia te perguntar para a gente aprofundar essa ideia. Já desconstruímos o conceito inicial de que estagiário é mão de obra barata, né? Porque, por um motivo muito simples, né? Mão de obra barata também traz recurso ou resultado barato. E resultado barato não é o melhor dos resultados, né? Hoje, o estagiário, ele, além de experimentar, de fazer o processo que vocês diziam de experimentação, da prática, ele também é uma fonte de conhecimento qualificado para as empresas, porque ele está levando aquilo que está sendo estudado hoje, o top, né? O up-to-date, o conceito mais atualizado do seu curso para dentro das empresas. Como é que as empresas recebem isso hoje? Falando até um pouco da nossa experiência aqui enquanto Univates, né, isso é muito positivo, né, porque o profissional ele vai para a sua área de atuação e no dia a dia a gente acaba entrando muito no piloto automático. Isso é uma prática comum em todas as áreas de atuação, né? Principalmente a gente acaba entrando muito na corporação, assim, então acaba adotando muito as práticas da empresa, às vezes até deixando um pouco de lado nossa questão técnica, né, e adotando práticas que são comuns da empresa onde a gente atua. E aí o estagiário vem e ele faz essa quebra de paradigma, porque
porque muitas vezes ele até causa alguns incômodos, né, de dizer assim, olha, mas na sala de aula não é bem assim que eu vejo que isso acontece, né? Ou, em sala de aula a gente viu dessa forma e a gente vê que na prática isso funciona melhor. E muitas vezes a gente vê até situações, Sandro, onde o professor do profissional que está acompanhando o estagiário é o mesmo. Às vezes o professor, ele está aqui há um certo tempo, né? Então, o mesmo professor daquele profissional, ele também foi meu professor. Ok, mas o contexto muda, né? E os professores nesse constante aperfeiçoamento, então, bom, o que o professor falou na sala de aula para aquele profissional que está acompanhando o estagiário, hoje, às vezes, já é um outro discurso. Né? Então, existe uma troca legal aí de um contexto que é o mesmo, né? Que vem de uma mesma formação, mas que são de ideias diferentes e de novidades, né? Dessa mudança e desse sangue novo que a gente diz que o estagiário sempre traz para dentro da empresa. Então, sim, acho que para a empresa é válido e muitas vezes desacomoda aquele profissional porque ele tem que buscar conhecimento até para acompanhar o estagiário, né? Porque ele precisa ter, faz parte do papel de quem está acompanhando o estágio, porque essa pessoa também é avaliada. Né? Então, o estagiário, na avaliação dele mesmo, ele sinaliza se ele está vendo aquele processo como um aprendizado para a sua formação profissional. Se é válido ou não. Se é válido ou não. Então, o profissional também tem que estar preparado para esse acompanhamento. E a gente percebe que isso causa, muitas vezes, uma desacomodação nesse profissional que vai em busca de conhecimento, retoma leituras, vai atrás de conceitos teóricos, para dar conta, então, desse apoio que o estagiário precisa no trabalho. E dentro desse nosso momento, onde desacomodação é tudo, né? Quer dizer, tu tem duas formas de receber o estagiário. Ou tu vai te incomodar com ele porque ele tem ideias, ou tu vai aprender junto com ele e aí todo mundo vai aprender, todo mundo vai crescer, né? Isso. Não tem como fugir disso, segredo, assim, né? É a premissa de todas as empresas que abrem esse espaço. Então, acho que sim, a empresa tem que estar muito madura, né? A gente fala, assim, de que muitas empresas ainda não enxergam a importância de abrir esse campo de estágio, e eu acho que é um processo realmente de amadurecimento, porque quando a empresa abre as portas para o estagiário, ela também ela está abrindo as portas para uma avaliação, né? Então, o estagiário pode entrar ali, pode constatar que aquela empresa não é tão boa quanto, né, o mercado diz que ela é, ou que ela não faz as coisas da maneira mais correta. Então, a empresa que abre portas para um estágio, ela também está dizendo, nós estamos maduros o suficiente para receber esse estagiário e ajudar ele nesse processo de desenvolvimento. Então, sim, faz parte também de um processo da empresa estar preparada para oferecer esse estágio para o aluno. Né? Claro. E, gurias, imagino que o passo seguinte muitas vezes aconteça, que é o fato do estagiário ser absorvido pelas empresas. Quer dizer, ele acaba deixando de ser um usuário da central de carreiras para ter um vínculo. Há algum acompanhamento nesse sentido? Ou esse é o objetivo da central de carreiras? Eu também, na verdade, né, Sandro, eu sou um exemplo também aqui da instituição, né? Eu comecei aqui na Univates como estagiária, né? Eu, antes de entrar para a Univates, também era estagiária num órgão público, né? Então, o bacana também do estágio, Sandro, tu também poder te experimentar em várias áreas, né? Sim. Que nem eu tive a oportunidade de trabalhar em órgão público, então tu vê uma outra área da gestão. A minha formação é em administração, né? Então, o bacana é que tu vê uma outra realidade, as servidoras públicas, né? A parte do servidor. E eu saí, então, desse local para vir para a Univates, também como estagiária. Né? Então, o bacana também, aqui na instituição, que a gente tem as possibilidades também, né, se o setor há vagas, né, e também se tu teve um andar corretamente, se tu cumpriu com todas as regras, enfim, né, se ocorreu de uma forma tudo certo, que a Univates também tem essa questão da valorização do estagiário, né? Sim. Então, eu lembro que eu fiquei muito feliz, né, com a questão da efetivação aqui na Univates, que também é uma outra área da gestão, também uma universidade, né? A gente vê de tudo um pouco, então também essa experiência muito bacana, né, que a gente tem aqui na Univates. Então, os estagiários ver como é importante de eles realmente trabalhar no dia a dia o máximo possível, trazer ideias novas, né, que sempre tem alguém olhando por ti também, né? E em muitas empresas também, na verdade, tu tem contato com outras, né? Naquele momento, tu não pode ser efetivada naquela empresa, né? Mas sempre tem alguém olhando por ti externamente, né? Com outras empresas que tu faz atendimento, né? Que o bacana também é que tu tens isso também, né, Sandra? As empresas aqui da região, a gente tem contato com muitas, né? Então, de eles terem também
essa questão legal que sempre alguém está vendo por ti, Claro, né? claro. Sempre tem que fazer o melhor de ti, né? Que sempre tem essa possibilidade da efetivação. E a gente percebe também que as nossas empresas, que a gente tem convênio também, que eles valorizam também os estagiários. Que eles efetivam também, Sim. né? A gente até comenta, a gente fica feliz, assim, né? Quando a gente recebe e-mail, fulano de tal vai ser efetivado, daí a gente diz, que bacana. Isso, né? A gente fica realmente contente pela pessoa, né? Claro, é um reconhecimento, é uma valorização e é um crescimento, né, de ambos, né? Empresa, estágio, e provavelmente vai estar abrindo outra vaga de estágio logo mais adiante, com né? certeza. Porque quando a pessoa é efetivada, passa a ser estagiário. Fernando, um pouquinho do processo todo, quer dizer, o aluno ele é chamado para a vaga, ele faz a entrevista e como é que se dá esse acompanhamento depois? É só mediante os relatórios? Quanto tempo o estágio pode durar? Então, o estagiário é selecionado, né? Então, as empresas externas fazem um cadastro diretamente no nosso sistema, na nossa plataforma. A gente recebe esse cadastro, faz toda a conferência legal que a legislação pede, né? E a gente dá a liberação para o estágio, né? Se está tudo de acordo. Então, o nosso primeiro contato já começa, então, com o aluno indo lá no setor, a gente dando a documentação para ele, né? Explicando toda a documentação. Normalmente, ali pelos 3 meses de estágio, a gente encaminha um e-mail direto para o aluno, acreditando, sim, que ele acaba se tornando responsável pela própria documentação e do estágio dele, né? Então, vai um relatório para ele e para o supervisor realmente fazerem um momento de avaliação, de feedback, né? Não é a ideia que não é que cada um preencha a sua parte, assine e entregue, mas sim que é um momento de avaliação, vamos conversar, né? Então, muitas vezes vem ideias nesse momento, né? Olha, eu sugiro isso diferente, né? Sugestões de melhorias de ambas as partes e é uma construção pessoal também para o estagiário, né? Então, tem esse acompanhamento de 3 meses que a gente sempre faz, sempre na metade de cada vigência de contrato, né? Então, nesse período, então, os estagiários vão lá, deixam o relatório para a gente. Nos relatórios, a gente já começa a acompanhar aqueles estagiários que se destacam também, que a gente vê que logo já são aproveitados, né, internamente, também pela própria empresa, de uma efetivação. São de 6 meses. Podendo chegar até 2 anos. Tem empresas que fazem 2 anos direto, tem empresas que fazem 1 ano direto, mas a maioria faz de 6 em 6 meses, justamente com a ideia de acompanhamento também. Né? No máximo 2 anos. 2 anos, os 24 meses. Certo. E isso é no máximo para cada instituição ou no máximo por aluno? Por exemplo, eu estou fazendo estágio em determinada instituição, cheguei lá no limite dos 2 anos, tenho que sair. Eu posso fazer estágio em outra instituição ou é o limite pelo aluno e não pela organização? São 24 meses por CNPJ ou por pessoa física, né? O estagiário ele pode ter várias oportunidades de estágio, que bom que tenha, né? Mas é no máximo 2 anos naquela empresa, naquele CNPJ. Certo. Posterior a isso, somente com vínculo, então... E empregatício. Vocês fizeram referência também de que o setor administra outros 2 tipos de atividades. Tanto a voluntária, né? Então, queria que falasse um pouquinho como é que se dá essa questão da atividade voluntária e também, por exemplo, do estágio obrigatório, que é a questão dos currículos, né? Isso, apesar de passar muito pela Pró-Reitoria de Ensino, fica na administração de vocês. Isso. Hoje os estágios obrigatórios, Sandro, dentro da instituição, né, é administrado pela Central de Carreiras. Certo. Tá? Agora, se é um estágio obrigatório externo, numa outra empresa, é administrado com os centros. CCBS, CETEC, né? Onde o curso esteja lotado. Isso, correto. Então, a questão do serviço voluntário, né, ele só pode ser feito em locais sem fins lucrativos, tá? Que também é regido por uma lei federal. Então, no caso da Univates, a gente pode ter, sim, a questão do serviço voluntário. As atividades internamente aqui na instituição é administrado por nós, tá? Então, os serviços voluntários, então, da instituição, todo é administrado conosco. A responsabilidade também de emissão de atestados também é com a Central de Carreiras, que comprova que a pessoa fez essa atividade, tudo certo, para o seu currículo também. E também, normalmente, eles utilizam isso para horas complementares. Né? Certo. Então, isso sai bem corretamente ali do setor. Perfeito. Então, por exemplo, se o aluno quer fazer uma atividade voluntária numa entidade social,
Tem uma entidade social onde eu quero exercitar alguma coisa relativa à minha área de formação. A Central de Carreiras pode regular essa relação também para dar esse atestado? Como é que funciona, Sandro? Quando externamente é responsável da empresa. A empresa, Isso. Aí seria um estágio formal. Isso, é que na verdade, assim, em locais sem fins lucrativos a pessoa pode ter a questão do voluntário, né, mas fica centralizado com eles. Certo. O controle é por parte da própria empresa, não da Univade. Correto. Aí eles fazem um documento, então a gente sempre orienta conforme tem que ser, né, para o aluno. Normalmente ele utiliza isso para os complementares ou para um mestrado, doutorado. Quer dizer, não gerenciamos aqui, mas podemos orientar o aluno para que ele esteja bem amparado também nesse processo. Com certeza. Então a gente passa essas orientações para as organizações, ONGs também, no caso, acabam tendo serviço voluntário, então a gente pode, sim, prestamos essas informações para esses locais. Perfeito. Fechamos o terceiro bloco. No próximo bloco nós vamos querer saber como é que os alunos, como é que os interessados fazem parte, se inscrevem no balcão de emprego, na questão dos estágios, como é que a gente dá acesso ao pessoal a esses serviços todos, tá? Já voltamos. Quarto bloco, programa Centros de hoje, falando sobre a Central de Carreiras. Bom, vimos aí uma série de serviços que são ofertados, mas a gente já vai ver detalhes de como acessar esses serviços, mas para que a gente também faça aí uma projeção. 10 anos, é sempre bom olhar para trás, mas também, melhor ainda, olhar para frente. Quais são as novidades que a Central de Carreiras, quais são as novidades que vocês podem nos dizer que estão por surgir aí no setor? Bom, Sandro, então, desde o final do ano passado, né, nós tivemos algumas mudanças estruturais na instituição com relação ao setor de recursos humanos. Então, no ano passado ainda nós tivemos não sei se posso chamar de uma divisão, né, mas nós tivemos assim a gente separou alguns trabalhos no sentido de recursos humanos na parte mais administrativa, realmente dos funcionários, e foi criada a DIPES, que é a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, que tem na direção a professora Evânia Schneider, né? Com esse trabalho da professora Evânia, então nós, a parte da psicologia, de recrutamento e seleção, viemos para a DIPES, e no início desse ano a Central de Carreiras também passou a fazer parte da DIPES. Ela anteriormente era ligada diretamente à PROEM, né? E agora faz parte da DIPES. Com que objetivo isso, essa mudança, né, Sandro? Porque se viu muito essa questão, isso foi até um olhar muito bacana por parte da reitoria, da formação do aluno, né? Nós temos um ensino de qualidade, a gente tem uma formação técnica, mas a gente percebe que o mercado hoje tem uma necessidade maior, que é uma formação pessoal, inclusive, né? Que é de competências, de habilidades que a pessoa precisa desenvolver para que ela consiga se apresentar bem para o mercado. E até por demandas das próprias empresas com quem a gente tem parceria e que vem mostrando isso ao longo do tempo para a gente. Assim, que, bom, o aluno às vezes tem um conhecimento técnico muito bom, mas chega na hora de apresentar um projeto, chega na hora de falar em público, chega na hora de fazer um trabalho, de tomar frente, liderança, ele trava, né? Então, é com esse propósito que a Central vem para a DIPES. E o que a gente tem de novidade, então, é uma parceria que nós tivemos recentemente com uma empresa cujo modelo deles é americano, não é brasileiro, né? Vem de instituições como Harvard e Yale, eles têm uma atuação muito forte lá, que é uma plataforma de relacionamento com o aluno, que possibilita, inclusive, toda essa consultoria, né? Então, a parte da psicologia, eu como psicóloga, venho para dar esse suporte, né? E aí trago junto comigo as colegas ali, a Fernanda, que está concluindo o curso também, nós temos a Patrícia, que trabalha conosco, que também faz curso de psicologia, né? E aí a gente mantém, então, todos esses serviços que a Central já oferta, a Sabrina cuidando dessa parte administrativa, e a gente vem com essa proposta muito, então, do olhar da psicologia para esse apoio na gestão de carreira, de ajudar o aluno desde o primeiro semestre a pensar o que ele precisa desenvolver, o que ele quer buscar, dar esse suporte, inclusive, na escolha profissional dele, né? Aquele aluno que está um pouquinho em dúvida, que acabou fazendo vestibular, se matriculou num curso, mas não está bem certo de que é isso que ele quer seguir, então a gente vai oferecer esse trabalho também de apoio, né, para que ele consiga tomar uma decisão mais assertiva, e, enfim, dando apoio para ele em todo o desenvolvimento da carreira, da formação do currículo dele, de como apresentar um currículo adequado, como se portar adequadamente numa entrevista de emprego, que tipo de habilidades e competências ele pode estar desenvolvendo para aquela formação, para aquela função que ele vai exercer no futuro. Então,
trabalho, assim, a gente tem falado muito isso, que não falta, né? Tem muita coisa nova por vir. As novidades aí por outubro ou novembro, a gente imagina que nós vamos ter, inclusive, uma plataforma mais dinâmica que vem para o ar, né? Certo. A gente já tem essa plataforma muito legal de interação do aluno com as empresas, mas ela vem agora mais dinâmica ainda para que o aluno realmente possa interagir de forma muito próxima com o seu futuro empregador, né? O seu futuro possibilitador de estágio, enfim, todas essas... A ideia é, claro, continuar nesse serviço da parte mais administrativa, mais funcional, mas agregar outras facilidades, outras vantagens, outros benefícios para que o aluno também se molde enquanto profissional, quanto a gente já indivíduo. vê alguns conceitos de escritório de carreira que existem em alguns modelos pelo país, né? E é nisso que a gente está trabalhando, assim, num modelo real de um espaço onde o aluno encontre todo o apoio que ele precisa. Amanhã eu vou ter uma entrevista de emprego. Bom, a consultoria vai estar lá à disposição para, inclusive, simular uma entrevista com ele, oferecer programas de mentoria, oferecer workshops, oficinas, rodas de conversa, onde a gente vai estar debatendo o tema de carreira, né? O que eu preciso buscar, às vezes, de uma formação complementar, quando eu quero ter um outro tipo de atuação dentro da minha área de formação, né? Então, todo esse trabalho realmente de gestão de carreira do aluno. Certo. Fernanda, é desafiador, né? Desafiador, bem desafiador. Porque não é só simplesmente senta aí e me conta a tua vida, né? Vamos tentar dar um rumo para essa tua vida, aí, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais, né? Vamos se moldar muitas vezes um pouquinho mais. Porque o que a gente tem hoje de recrutamento e seleção, as empresas muitas vezes não se busca mais a parte de conhecimento técnico, né? A gente vai com conhecimento, uma mudança, né, comportamental. A gente busca recrutamento e seleção por competência, né? Então, não é mais a questão técnico. A gente sempre diz, ensinar, a gente ensina, né? Mas a gente busca, as empresas hoje em dia buscam outro perfil de colaborador, né? Então, é um desafio para a instituição, né, trazer também, mudar, de certa forma, trabalhar, experimentar um pouquinho mais os próprios alunos, né, mas também é uma demanda que vem das empresas de fora, né, que a gente busca, né, tecnicamente, ok, né, mas as empresas buscam perfil, né, comportamentos, né, que te faça realmente ser diferente, o Sandro ser diferente do outro candidato. Claro, claro. E uma coisa, então, é a sala de aula, que a gente já faz muito bem, e a ideia é ofertar também algumas formas complementares de formatação desse profissional para demandas comportamentais do mercado. É isso, né? Isso aí. E a gente trabalha muito, Sandro, com a questão assim, do protagonismo, né? Porque o aluno precisa entender que a gente pode dar todo o suporte possível para ele, mas ele é protagonista da sua própria carreira, né? Então, ele vai buscar o serviço, a gente vai ofertar tudo que está ao nosso alcance, mas em determinado momento ele precisa também amadurecer profissionalmente e entender que, bom, a gente vai oferecer meios para ele, mas ele vai ser o responsável direto por buscar formações que ele necessite, né? E ser muito aberto, inclusive, para identificar, às vezes, questões que precisam ser desenvolvidas, né? Claro. E que ele pode nos pedir como ele faz isso. Agora, ir em busca, isso vai ser papel dele, né? E isso, inclusive, faz parte desse processo. A Fernanda fala muito bem colocado essa questão do perfil que as empresas buscam, que é muito mais uma questão atitudinal hoje, né? Porque a formação técnica, a gente realmente vê que muitas pessoas já conseguem ter acesso a essa formação, e que bom, né? Que bom que a gente tem pessoas conseguindo alcançar esses meios, mas a questão atitudinal, essa ainda é algo que é muito seletivo, assim, né? A gente ainda tem, às vezes, dificuldade de encontrar um perfil adequado em função disso, né? Sim. E o que a gente percebe também no setor, o porquê a empresa também não efetiva o estagiário, são questões bem pontuais. Vamos supor, responsabilidade, não chega no horário, né? A questão de comportamento, né? A proatividade. Então, são... não é que ele não resolva tecnicamente, mas atitude e comportamento. Realmente, questões comportamentais, né, Jana, que esse trabalho vai vir para auxiliar. Perfeito. Né? Acho que é importante isso. Eu sempre digo para o aluno em sala de aula, estudar, todo mundo tem que estudar, todo mundo aprende. E a Univates te ajuda com bons cursos, bons professores, boa estrutura. Oportunidades, todo mundo tem que correr atrás. E a Univates te ajuda. Tem a central de carreiras, estágio, um bom nome, uma boa projeção. Agora, você tem que escolher
que profissional você quer ser. E aí, às vezes, é ter consciência da sua limitação. Você tem que escolher onde é que você quer trabalhar. E aí é ter consciência dos desafios, né, de toda a preparação que tu vai ter que ter para isso. E a Univates também está te ajudando. Quer dizer, isso é muito importante. Para acessar a Central de Carreiras, para fazer a minha inscrição lá, sou aluno, já fui aluno, eu quero ir para o balcão de empregos, como é que eu chego lá? Hoje o portal está centralizado, Sandro, através do Universo Univates. Tá. Então é o portal que hoje os nossos estudantes também do EAD podem utilizar. Certo. É importante Todos enfatizar indistintamente. isso. Técnicos, EADs, presenciais. Então é através do Universo Univates. Tá? Ele coloca o código e a senha. Hoje tem um link carreira, certo. Currículo do balcão de empregos. Tá? E aí, carrega lá o seu currículo. Isso, ele é um currículo, então, todo online, com as informações, né? A pessoa vai preenchendo. Isso, um currículo, né, de uma forma padrão, tem todas as informações, ele é só seguir e salvar. Então, é bem importante, questão que a gente também percebe ali no setor, telefone, endereço. Certo. Mantenha as formas de contato e de ser encontrado sempre atualizadas. Atualizados, que isso o sistema ele busca tudo através dali. Quer dizer, mudou o telefone, mudou de endereço, entra lá e atualiza o cadastro para que a gente saiba onde encontrar a pessoa. Isso, porque também os candidatos têm que ter uma noção que é isso que as empresas vão visualizar, né? Então, o currículo tem que estar de uma forma bem apresentável, né, Jana? E muitas vezes o acesso é muito rápido, né? Uma semana do processo e tal, quer dizer, está com o dado desatualizado, não vai ser localizado, não vai participar do processo, né? Então tem que... Então é de uma forma gratuita, também para o estudante. A gente também indica dele conferir também todas as informações antes de salvar, que é isso que as empresas também vão visualizar, né? Todo o texto, né? A questão... Isso tanto para estágio quanto para o balcão de emprego. Isso, na verdade, o balcão de empregos as empresas utilizam para vagas de CLT, que é de carteira assinada. Mas eu, como aluno ou ex-aluno, eu posso acessar os dois lá no Universo Univates. Sim, é um portal centralizado. Certo. Isso, então as oportunidades vão ser via CLT e estágio também. O formulário é o mesmo, o cadastro é todo igual. E quem está nos assistindo, eu tenho uma empresa, gostaria de abrir uma vaga de estágio, como é que é o empresário, o gestor faz para fazer esse vínculo com a Central de Carreiras? Hoje o cadastro, Sandra, ele é via CNPJ, certo. Tá? Então, também online? Também online. É todo através do univates.br/Univates Empresas. Certo. Tá? Eu vou deixar também nosso telefone de contato. Por favor. Qualquer dúvida que as empresas tiverem. O geral da tiverem. Univates? Temos um telefone direto também do setor. Tem específico do setor, então qual é? Isso, é 3714. 3714. 7032. 7032, específico. Ou liga para o geral da Univates e pede lá a Central de Carreiras. Isso, e temos também um e-mail específico, que é balcãodeempregos@univates.br. Certo. E é legal também enfatizar, Sandro, que o setor é manhã, tarde e noite. Né? Então é bacana se qualquer estudante tiver alguma dúvida, alguma estuda empresa. Estuda de manhã, estuda de noite, aproveita e dá uma passadinha lá, tira uma dúvida. O acesso também é bem fácil. Então, qualquer dúvida que eles tiverem, bem à disposição, que o setor está aberto manhã e tarde e noite. Perfeito. Muitas mudanças, algumas legais, algumas formais, outras de ordem pedagógica, mas a gente vai se adaptando e vai ampliando esse espaço, vai ofertando esse serviço e vai dando cada vez mais espaço para os nossos alunos, para as empresas, para o mercado interagir, né? Legal. Muito bem, parabéns. Quando tiverem as novidades, esse novo portal, novas situações, nos contatem, a gente marca um novo programa aqui na TV Univates, tá bem? Com certeza. Muito obrigado pela presença de todos e obrigado principalmente a você que esteve nos acompanhando no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros, TV Univates. Até lá!